Rio de Janeiro já foi o segundo colocado, pertinho de São Paulo, no ranking produtivo químico-farmacêutico. Hoje, o estado continua no segundo lugar, mas já está quase empatando com o terceiro. No programa de hoje, nosso foco vai para os desafios que Estado, produtores e pesquisadores têm que enfrentar para dinamizar o setor. Recentemente, representantes do setor químico-farmacêutico se reuniram em seminário para definir uma agenda de ações que respalde o Estado no esforço de alavancar o segmento. Convidamos Lia Hasenclever, do Instituto de Economia da UFRJ, Antônio Werneck, do Instituto Vital Brasil, e Roberta Maia, do Invest Rio, para conversar sobre as diretrizes propostas naquele seminário. Antes de começar, vamos ver uma matéria sobre o assunto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços e a Agência de Fomento Invest Rio organizaram um seminário para formular agenda com diretrizes para uma política de desenvolvimento do setor químico-farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro. O setor está perdendo posição no Brasil. Então esse seminário tem o objetivo de discutir que incentivos o setor precisa para se fortalecer no Rio de Janeiro, né? Que empresas a gente precisa atrair, né? Que qualificação de pessoas nós precisamos fornecer, né? Que tipo de incentivo tributário, de financiamento que seria adequado, que tipo de infraestrutura o setor necessita. Então, esse seminário tem esse objetivo, de fortalecer, dar músculo ao setor farmacêutico. Quais foram as principais diretrizes definidas nessa agenda? Bom, as propostas são amplas, mas eu vou tentar seguir um pouco as perguntas que o secretário Júlio Bueno fez, né? Então, primeiro na área de investimento público em infraestrutura, saiu proposta de que alguns investimentos já existentes, tais como a Fiocruz e o IVB, fossem aproveitados para se transformar em âncoras tecnológicas no Rio de Janeiro, né, conduzindo eventualmente parcerias e etc. com outras instituições. Existem também já vários projetos de parques tecnológicos em andamento e talvez seria interessante que a Invest Rio procurasse os projetos já existentes e visse de que forma poderia tocar esses projetos, né? A outra questão que também apareceu como importante é que o BioRio, um polo tecnológico que já está abrigando empresas da área de biotecnologia, também importantes nesse setor, está se expandindo em Duque de Caxias. Então, o apoio à consolidação desse polo também poderia ser uma coisa importante. E, por fim, foi sugerido também a criação de uma empresa que fizesse, ou, não sei, eu acho que isso é menos o papel do IVB e do CDTS e do PDTI da Fiocruz, mas, de qualquer jeito, uma empresa que pudesse fazer a ponte entre os conhecimentos gerados nos institutos públicos de pesquisa, inclusive universidades, e a criação de novas empresas, porque isso exigiria uma infraestrutura bastante diferenciada da que existe hoje. Então, esses foram os 4 pontos na área de infraestrutura tecnológica. Um outro ponto muito importante que foi colocado foi a questão da utilização do poder de compra do Estado, né? É bastante importante no setor químico-farmacêutico a garantia de mercado para que as empresas façam investimentos. Então, o Rio de Janeiro mesmo, ele já tem alguns programas de compras públicas e Compras Rio, né, Roberta? E esse programa poderia ser especificado para o setor químico-farmacêutico. E a ideia dessa compras públicas poderiam ser não só de produtos já existentes, como também para a criação de novos produtos, né? Aproveitando oportunidades que o próprio Ministério da Saúde a nível federal abriu, né? Para a utilização desse poder de compra pública do Estado, também se recomendou que se fizesse uma espécie de observatório ou um conjunto de estudos ou a criação de um grupo de trabalho
que pudesse estar sempre mapeando a demanda, né, dos hospitais do estado do Rio de Janeiro e também a possibilidade de fornecimento das empresas locais, né? A terceira recomendação foi dirigida para a questão da qualificação de mão de obra, né? Então, a principal proposta que foi mais destacada, foi implementar novos modelos de escolas técnicas no sentido de fazer um ensino mais especializado para o setor, né? Ainda que nós já tenhamos escolas técnicas e etc., mas seria interessante a gente afinar essa oferta com a demanda das empresas que vão se instalar no Rio ou que já estão instaladas. Também se falou dos incentivos financeiros e tributários. Ainda que, na verdade, a gente já tem uma certa consciência em relação à questão de que redução tributária, né, ela pode ser um jogo de soma zero, né? Muitas empresas que estão iniciando, elas precisam de algum incentivo tributário. Então, a proposta feita aqui no seminário foi justamente de que aquelas empresas que ainda não estão instaladas no Rio de Janeiro e que viessem se instalar no Rio de Janeiro, tivesse uma redução de COFINS e PIS bastante significativa, quase nula, né? Também se falou do incentivo do ICMS, né, para o mesmo caso, para produtos ainda não fabricados no Estado, né? Um outro ponto, aí já uma quinta recomendação, apoio ao desenvolvimento tecnológico. A FAPERJ, ela ampliou muito os seus financiamentos de projetos de pesquisas e etc., né? Mas a gente acredita que para o setor químico-farmacêutico possa ser feito um edital específico, né, direcionado no sentido de buscar o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, né, e de levar os projetos que hoje existem nos institutos de pesquisas e nas universidades até o mercado, né? Então, eu acho que isso poderia ser um edital específico, né? E a ideia é estimular o desenvolvimento local com criação dessas empresas, etc. Só para a gente ir batendo cada um desses pontos, até porque é uma agenda ampla, extensa, né? Eu acho que quando o secretário pediu que fosse apresentada uma agenda, ele não esperava que fosse tão completa logo de uma vez só, mas enfim. Werneck, sobre essa questão do IVB e da Fiocruz funcionarem como âncora, como é que isso funcionaria na prática? Esse é um desafio mesmo do que o Júlio Bueno lança para o setor. Agora, é um desafio que o Estado do Rio de Janeiro estava atrasado na área de biotecnologia, na área de tecnologia de saúde, a própria área geral de ciência e tecnologia. O Rio de Janeiro só votou a sua lei de ciência e tecnologia recentemente, é homologada no dia 12 de fevereiro desse ano. Então, existe uma necessidade de um ambiente criado em torno que junte empresas, o governo, a parte indutora do governo, que é liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e alguns outros instrumentos de ação do governo. O Instituto Vital Brasil, ele é um instituto de ciência e tecnologia e agora ele tem que se preparar para o que eu estou entendendo, uma nova função de indução dele nesses serviços tecnológicos, nesses parques tecnológicos, em atrair e desenvolver tanto as empresas jovens, júniores, empreendedores saindo da universidade, e aí por isso juntar esses parques tecnológicos às universidades e às empresas privadas, que é essa quinta recomendação que lida a questão do pesquisador e ele entender o que é esse mercado, né? Ele entender para onde ele está indo, entender quais são as dificuldades, quais são as possibilidades que ele tem, porque não é fácil jogar um produto no mercado, não é fácil você desenvolver uma molécula, achar uma nova terapia, achar um novo serviço tecnológico, etc., e traduzir isso em uma coisa efetiva que faça a circulação de mercadoria, que faça o aumento do desenvolvimento econômico, que gere emprego, etc. Essa máquina que nós estamos chamando são a Fiocruz no Rio de Janeiro é muito potente, o Vital Brasil com as suas condições ainda de reestruturação, é um processo de reestruturação que ele está vivendo,
E lá no seminário nós nos denominamos âncoras desse processo. Foi meio natural, né? Foi meio natural, quer dizer, uma cobrança do setor, tanto o empresariado como na área de ciência e tecnologia, cobrando que duas instituições pudessem se juntar a esse movimento liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pudesse agregar esforços para criar novas empresas, para atrair empresas, etc. Então, o Júlio Bueno coloca essa agenda e nós tínhamos coisas a falar. Esses 5 pontos que a Lia já traz são também baseados num diagnóstico. O Júlio começa ali a entrevista dele dizendo logo, olha, nós enfraquecemos, esse setor perdeu empresas no Brasil, nós perdemos emprego, perdemos competitividade, estamos com uma balança comercial deficitária na área de saúde, e isso está aumentando. Hoje nós já estamos no Brasil inteiro com 6, 7 bilhões de dólares ao ano negativos só com o setor saúde. Então existe já há algum tempo, há uns 10 anos, uma retomada dessa fortalecimento, dessa musculatura que o Júlio comenta, e agora está estabelecida num grupo executivo, que chama Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde. Então, assim, o ambiente com legislação, o ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento. E com dinheiro, né? E com o Invest Rio. Com a academia. Isso. Eu acho que nós temos um ambiente, assim, bastante, no Rio de Janeiro, hoje, bastante salutar, vamos usar essa palavra para retomada desse grupo Roberta, de trabalho. Existe dinheiro. Dinheiro nós temos, dinheiro não é problema. O governo Sérgio Cabral, ele já percebendo esse ambiente que o Estado está tendo, não só em função do assunto que está trazendo hoje essa entrevista, mas em função dos projetos que estão acontecendo. Então, em função do Comperj, em função do Porto do Açu, em função de projetos siderúrgicos. Então, ele fortaleceu a agência de fomento de forma que ela venha a suportar e atender todas essas demandas que hoje já estão instaladas, que na realidade a gente percebe que já temos todos os entes, precisamos só unir esse pessoal e fazer acontecer. Hoje nós temos já a capacidade de alavancar 1,5 bilhão de recursos para investir nesses nossos projetos. Estamos nos estruturando no sentido de contratar 20 novos profissionais, já realizamos o nosso concurso público recentemente, então nós estamos prontos para entrar e ajudar a crescer o Estado. No próximo bloco, vamos discutir por que a desoneração tributária é tema recorrente no setor químico-farmacêutico. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Nossa reportagem conversou com o Dr. Nelson Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, ABFINA. Vamos ver o que ele diz. O grande problema da química fina é comum, basicamente, a toda a indústria. São os macros preços da economia, taxa de câmbio e taxa de juros. Ainda nós temos uma competição extremamente equivocada, para não dizer desleal, com a produção interna, dado que há um nítido favorecimento às importações, em processos onde não há uma isonomia na comparação de preços preço e de qualidade entre o importado e o nacional. Do nacional, ele é auditado, é certificado em termos de qualidade, paga e recolhe todos os tributos para o Estado, e o produto importado vem muitas vezes sem a qualidade requerida para aplicação nessa área, e além disso, com incentivos, estímulos fiscais do país exportador, e não há nenhuma compensação. Essa lei de licitações tipicamente engana que eu gosto, porque para o setor da química fina, pelo menos, ela é extremamente prejudicial por não ser adequada ao que o segmento requer. Especialmente o fármaco, porque o produto final ele é sujeito a um regulatório de Anvisa, tem que ter o estabelecimento fiscalizado, auditado pela Anvisa,
E no caso do fármaco, somente o que é produzido no Brasil é auditado. O fármaco importado da China, da Índia, de qualquer lugar, ele vem com uma simples declaração do fabricante, não há uma auditagem, uma certificação de qualidade pela Anvisa. Haverá no futuro, mas hoje ainda não há. E então é um festival de importação de produtos baratinhos, mas ordinários. É uma prova de que nem sempre a legislação ajuda. Quer dizer, o marco regulatório tem que equalizar essas diferenças, né? Na realidade, hoje o Ministério da Saúde está até discutindo e está implantando, está que eles chamam em consulta pública, uma resolução onde o Brasil vai também qualificar a matéria-prima que entra aqui, né? Então, o produtor estrangeiro vai ter que registrar a matéria-prima no Brasil. Isso não é uma questão de barreira, de você só impedir, mas é questão de você exigir um processo de qualificação e de organização do produtor estrangeiro, que é isso que o Nelson Brasil faz. Muitas das vezes é uma empresa de fundo de quintal lá. Agora, também tem empresas 500 vezes melhores que a nossa. Nós temos que recuperar esse tempo perdido. Não é uma questão apenas de nós chamarmos que o coreano, o indiano, o chinês está chegando aí, que eles são de péssima qualidade, não. São empresas, são parques tecnológicos também muito interessantes. Eles souberam dar a volta por cima. Eu acho que é essa questão que está faltando para a gente. Ter uma criatividade para esse emaranhado que nos levou a uma derrocada grande. Nós temos que ter saídas. As saídas nós apostamos. Essa é uma metodologia inovadora que o Rio de Janeiro está fazendo. Estabelecer uma agenda e... Estabelecer uma agenda participativa com grupos de trabalho, com metas. Juntar essa os representantes da área, que tem formação de opinião, e identificar essas demandas. E coordenado pela universidade. Daqui a presença da professora Lia, ela foi a coordenadora. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento. O debate, né? O debate, a formulação, e eu acredito que vocês têm essa experiência. Esse foi o primeiro passo, quer dizer, a Secretaria com a Invest Rio, nós tivemos essa aproximação e a ideia de fazer o seminário, e quem mais? A academia. A academia que tinha que nos ajudar a formatar isso para termos sucesso. Foi um seminário interessante porque juntou, a academia coordenou também essa discussão e já tem dados, levantamentos para poder ter uma base. É a questão que o Júlio colocou lá no dia do seminário, de que as políticas feitas até agora foram políticas que não elegeram setores específicos. E agora ele está pensando também em eleger alguns setores específicos para fazer uma política mais detalhada, mais adequada às condições de cada setor, né? E aí, nesse sentido, ele precisa de pessoas que entendam dos setores, né? Então, essa eu acho que foi a contribuição. Nós até fizemos uma crítica a essa questão pública, né, até, né? Porque mesmo já com uma tendência a olhar a ciência e tecnologia, olhar o setor saúde, olhar que esse governo vem implementando, nós tivemos erros de início que foram, para mim, muito graves. Por exemplo, esse setor não estava no planejamento estratégico do Estado. Ele não constava. Isso é um erro primário que nós não podemos ter. Não, mas eu acho agora até... a coisa boa é que aqui no Rio é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Invest Rio que estão liderando isso. Não, mas isso eu não acho é só a saúde, não é só um grupo de associações ou só uma reclamação de empresários. Eu não concordo com você que tenha sido um erro estratégico. Na verdade, foi uma mudança de erro primário, né? de direção política, né? De uma visão de política geral para todos, para uma direção de incentivo e escolha estratégica de alguns setores. Porque já é possível também definir não esses existia setores. antes essa e às vezes política. cumpria a lei, né? Tinha a lei já dos 2% das receitas para a FAPERJ e a FAPERJ não recebia os 2%. Já tinha uma lei. Também cumprir a lei em algumas coisas é fundamental. Hoje você provavelmente vai acabar esses 4 anos de FAPERJ com quase 1 bilhão de investimento. O setor nunca viu esse dinheiro. Quando você perguntou para ela, tem dinheiro além do Invest Rio? A gente tem aqui as lias da FINEP que são no Rio de Janeiro. Mas olha só, isso que você está falando reforça o que eu estava te dizendo, porque é o seguinte, é uma visão proativa da política.
uma nova visão certamente. proativa da política. Porque antigamente a FAPERJ, por que ela não cobrava do Estado Ela também não o tinha repasse? projetos, Dizia de assim, repente, não vai haver projetos não tem suficientes, projetos interessantes. então não vamos cobrar. Mas na prática, o que está se fazendo agora é que o Estado está adotando uma atitude proativa, no sentido de que mesmo que não tenha projetos, vamos fomentar que eles apareçam. Essa que é a mudança. Ajudar a construir, Exatamente. a discutir. Eu acho que a gente está Essa que é saindo a de uma mudança, acomodação. exatamente, O Estado ficou acomodado durante anos. E aí só se deu conta disso quando começou a evasão ficar muito nítida para a gente. E olha, temos que nos mexer. As políticas que eram adotadas eram políticas generalizadas, sem ir no detalhe da necessidade em si. Eram políticas quase que de proteção. O outro Estado está fazendo, eu tenho que fazer também. Mas não Reativas, de ouvir, né? eram de reação, exato. Não de ouvir, não tínhamos tempo, o Estado não teve tempo à época, de ouvir com detalhe cada dessas Falando sobre especificamente a questão da compra pública, que eu acho que é um tema que precisa ser esclarecido, como é que o Investe Rio pode ajudar, quer dizer, pode atuar nessa questão? A compra pública, então, são dois lados. Um é o Estado se organizar, identificar quais são os produtos e ver quem são os fornecedores. E aí podemos identificar quais são as empresas locais que têm capacidade de atender, mas que por um motivo ou outro não têm ainda o produto disponível. E aí entra a Investe Rio no sentido de aportar recursos, porque pode ser na capacitação do técnico, pode ser na compra de um equipamento, enfim, na melhoria dos processos dela, em tudo em que houver necessidade de recurso, a Investe Rio vai estar presente. Não é só a questão de quanto dinheiro tem no orçamento do governo, para o governo comprar matéria-prima, medicamento, equipamentos e outros serviços. Ele tem que criar coisas diferentes. O governo, esse atual governo, através lá no Instituto Vital Brasil, por exemplo, fez uma parceria, né, público-privada com empresas no Rio de Janeiro. A licitação, se ela fosse uma licitação específica de dizer preço, de dizer Seguindo a lei 8666. seguindo ali. Mas o que você está colocando é o seguinte, eu tenho um projeto. E essa discussão no Tribunal de Contas, nas procuradorias, em todos os lugares, esse projeto, o ambiente, e você ter uma possibilidade de construir parcerias, e é isso que eu estou chamando de poder de compra, é uma tríade aí. É uma criação de ambiente de legislação, de incentivos, de lideranças locais, desse arranjo produtivo local que a gente chama, um estímulo grande para a parceria público-privada, grande. Então a gente no governo tira o IVB, ele não vai construir uma fábrica enorme. Não é para ele ser isso, quer dizer, não é a substituição do Estado entrando onde o governo, onde a empresa privada tem que atuar. Tirar também essa figura então, paternalista do Estado. Muitas de vezes que ela resolve esses que ele problemas. tem que resolver tudo. É. Não é. Você tem que sair. E aí você tem alguns projetos. Esse projeto, então, definiu, por exemplo, que nós, ao desenvolvermos determinados medicamentos, nós tínhamos que fazer com a inteligência local. Então a parceria se construiu naturalmente através de uma seleção de empresas que está na 8666, né? Desde 93. Você seleciona, qualifica as empresas, qualifica os seus parceiros e depois você faz o processo de identificação com quem que você vai trabalhar. São essas, vamos dizer assim, criatividades que o IVB teve e aí definiu três. Uma que é o FRJ, que é a Faculdade de Farmácia, trabalha conosco. Uma empresa privada no Rio chamada Labor Vida, uma excelente planta industrial, que nós, se o Estado tivesse que fazer aquilo, ia demorar 4, 5 anos, ia investir 40 milhões e talvez a gente não conseguisse aquela excepcionalidade, aquela coisa boa lá. E a Nortec, que é uma empresa química que já sofreu muito no Rio de Janeiro e que o BNDES é sócio dela, tem 20% do capital, e ela está num processo de reconstrução. Então, nós estamos comprando a matéria-prima, estamos tendo a inteligência da universidade e estamos produzindo aqui no Rio de Janeiro. Fazendo acontecer. Fazendo acontecer. Daqui a pouco, vamos conversar sobre o papel do Comperj na produção de matérias-primas. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O representante da Petroquisa no seminário falou sobre a possibilidade do Comperj contribuir com a produção de matérias-primas para os intermediários e para os fármacos.
Roberta, a Invest já está preparada para receber essas propostas ou é algo muito ainda embrionário? Eu acredito que isso é muito embrionário, porque são projetos, o projeto da Comperj, ele está programado para estar concluído por volta de 2013, 2014. E o tempo que uma empresa que venha a trabalhar e a fornecer produtos ou a utilizar a matéria-prima dele para operar, leva no máximo um ano e meio. Então, eu acredito que mais a partir de 2011 é que a gente comece a perceber essa demanda das empresas que vão atender o Comperj. Mas volto a destacar, eu acho que não, é embrionário. Mas a gente falou da saúde aqui, mas nem embrião 2011 mais 2, já houve um replanejamento, 2013. Eu estou colocando para 2013 e 2014. E aí a demanda das empresas devem aparecer a partir de 2011 para nós, porque por hora nós ainda não temos nenhum, na nossa carteira, nenhum projeto voltado ali para o Comperj. Mas o fato de juntar, quer dizer, de se pensar que o Comperj pode ser um alavancador desse processo, já é um início, já é uma discussão que cabe... Vamos dizer assim, o Comperj, a gente pode vê-lo como uma grande oportunidade, na medida em que todo complexo petroquímico, ele tem vários braços, né, de necessidade de aproveitamento de subprodutos. E uma dos aproveitamentos de subprodutos seria a corrente de benzeno, né? E isso permitiria que a gente fabricasse, a partir dessa corrente de benzeno, os tais intermediários químicos. Isso é básico. Não estava, porém, prevista essas coisas. Não, porém, com essa pressão, eles abriram um pouco a porta para rediscutir a própria estratégia do Comperj. Então, isso é fundamental você discutir agora e pensar a longo prazo. Verificar como uma oportunidade é perfeito. Agora, a gente deveria pensar que esse é uma oportunidade de longo prazo, né? E que a gente deveria trabalhar nela como tal, porque se a gente ficar engatado no projeto Comperj, o setor não vai se dinamizar. Vai ficar esperando. Vai ficar esperando, como hoje, esperamos até hoje. A indústria de transformação não existe no estado do Rio de Janeiro. E esperamos 20 anos para acontecer o Rio Polímero. E se o Comperj é um complexo, o nosso também é um complexo. A gente chama complexo industrial da saúde. E tem. O Comperj entra muito na reação química. Nós trabalhamos com reação bacteriana, que são os grandes fermentadores, cultivo celular, quer dizer, construção desses hibridomas, desses seres vivos que vão ser os monoclonais para terapia. Quer dizer, existe uma outra questão. O Comperj entra na nossa fração ali da indústria químico fina, mas não entra em equipamento, em construção de grandes equipamentos e de equipamentos eletrônicos. Que é justamente a discussão dos parques tecnológicos. Que aí, daria um apoio. Isso deveria ser, então, o primeiro foco a ser desenvolvido, né? Os projetos que ou já então estão... a meta de mais curto prazo, médio e curto prazo, enquanto que o Comperj é a nossa meta de longo prazo. O Estado hoje já é demandante disso, isso já é notório. Nós temos que nos associar, nos unir, né, para a coisa voltar a ser como era nos anos 20 anos atrás. Né? O Comperj é futuro. O Comperj é futuro. Não é só que você não encontra no Rio, não, você não encontra no Brasil. Esses intermediários químicos, a matéria-prima, nós temos que comprar no exterior. Essa é uma outra saída. 90% é importado. Então, essa é uma outra saída que a indução do Estado, com seu poder de compra, definindo quais a sua agenda, vamos dizer assim, a sua necessidade de compra de medicamentos. Incluindo o ente federal, que é a Fiocruz também, para poder fazer uma estratégia. É o grande motor dessa questão. A gente aqui fala muito nesse setor de medicamentos, na famosa portaria 978, que é de maio de 2008, onde o governo federal finalmente dita e diz assim, olha, esses remédios são em torno de 80 a 100, nós gastamos 3 bilhões de dólares e tudo é importado. Quem quer produzir no Brasil, se junte conosco através de um processo de negociação, de desenvolvimento disso no Brasil. E aí nós temos que ir na empresa privada para, inclusive, saber se tem capacidade de fazer essa matéria-prima no Brasil. Essa é um movimento. É um movimento que não é rápido, mas é um movimento que não pode ficar esperando um projeto grande igual ao Comperj. Ele tem que ter ações concretas agora. E eu acho que nós estamos fazendo isso. A agenda é isso, né? É curto, médio e longo prazo. Exatamente. E eu acho que nesse sentido o seminário cumpriu bem a proposta, né? De perceber essa oportunidade de longo prazo,
mas também pensar em coisas que a gente já pode começar a trabalhar. Já bota todo mundo atento e funcionando. Isso. O que falta para que sejam criados novos parques tecnológicos? A gente vai saber no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem foi conhecer a primeira instituição a falar em biotecnologia na América Latina e a criar a incubadora de empresas do Estado. Há 22 anos, ninguém abaixo da linha do Equador falava em biotecnologia, e muito menos em incubadoras de empresas. A Fundação BioRio, gestora do Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro, foi criada em 1988. Numa parceria com a UFRJ, onde está localizada. Nós temos empresas incubadas, que são empresas menores, que abrigam espaços de 20 a 100 metros quadrados por período de 5 anos, empresas um pouco maiores, que ficam no galpão condominial, e empresas que abrigam o parque industrial, que são fábricas já de espaços de 1.000 metros quadrados, para abrigar projetos de biotecnologia e áreas afins, como meio ambiente, química fina, petróleo e gás, etc. Uma das empresas incubadas do BioRio é este laboratório, que estuda os efeitos de efluentes, produtos e resíduos sobre o meio ambiente, ajudando a estabelecer limites de emissão de substâncias químicas. Em apenas 8 anos, cresceu tanto que já está de malas prontas para mudar em breve para um espaço maior. Mas se espaço não é problema, a falta de mão de obra qualificada no setor com certeza é. As empresas daqui do BioRio e outras que são ligadas a gente, de outras incubadoras, outros parques, da área de tecnologia em geral, elas vêm conversando com a gente, desenvolvendo, sim, elas estão com muita dificuldade de achar pessoal qualificado, né? O pessoal de nível médio você até encontra, agora as pessoas com mais especialização, com formação superior, com mestrado, com doutorado, com uma especialização, estão mais complicados de ser encontrados nessa área de tecnologia, nessa área de desenvolvimento. Esse é um grande problema que a gente tem hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Parece que é um problema crônico de todo o setor que a gente está falando assim, tem potencial para crescer, falta mão de obra. Como que a gente soluciona isso? Engraçado, no seminário não apareceu tanto a necessidade de mão de obra de nível superior, mas mais uma mão de obra especializada de nível técnico, nível médio, né? Isso no seminário foi um pouco diferente, apontado. Mas, por outro lado, a gente sabe que nesse setor, tanto na biotecnologia quanto na química fina, tem muito reclamação do pessoal ser muito mais treinado para trabalhar em laboratórios de universidade, etc., do que provavelmente no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, e mesmo esse gargalo que a gente até apontou anteriormente, de pessoas qualificadas no sentido de passar os conhecimentos das bancadas para o chão de fábrica, né? Então, isso eu acho que é uma necessidade muito grande de formação, e acredito que essa criação da empresa no Estado, do tipo do que antigamente já se fez no setor químico-farmacêutico, foi uma empresa chamada Companhia de Desenvolvimento Tecnológico da Unicamp, né, nos anos 80, ela possa ser também um ambiente de treinamento dessa mão de obra, de qualificação dessa mão de obra, né? Talvez tenha que surgir dentro da universidade o projeto para que... Sim, pode ser dentro da universidade, mas também pode ser uma empresa independente, uma empresa que seja especializada justamente no escalonamento dos projetos na área de biotecnologia e na área químico-farmacêutica. E essa empresa, além dela fornecer serviços de escalonamento de produtos e processos, ela também forneceria qualificação de mão de obra nessa especialidade que não acontece. O setor também carece um pouco, olhando, você precisa, vamos dizer, de especialistas ou empresas que digam que aquele teu produto é de qualidade. Isso vale para tudo, a certificação para café, para tênis, para remédio e para o uso humano e o uso veterinário. Sobre isso é fundamental. Um desdobramento o Rio de Janeiro tem uma capacidade do nosso seminário incrível, né, Lia? É enorme. Agora, um desdobramento ele é muito preparado para isso, do nosso seminário vai ser a reunião que a gente vai fazer, justamente tentando ver em que medida
essas instituições que possuem laboratórios, possibilidade de calibração e etc., qual seria essa oferta? Né? Em que medida a rede de tecnologia poderia colocar, né, mais transparente essa oferta existente no Rio de Janeiro? Então, só para dar um exemplo, para você registrar um medicamento no Ministério da Saúde, para dizer, olha, pode vender esse remédio, demora em média 3 anos, 3 anos e meio. Quer dizer, você passou 2, 3 anos envolvendo o remédio, entregou lá um pedido para registrar, demora 3 anos para sair. Então, de alguma maneira, esse processo tem que ser reduzido para 1 ano. Essa é a meta do setor. Nós acabarmos com essa questão, melhorarmos o investimento, liberação de recursos mais rápido dos projetos, etc. Melhorar a qualificação das pessoas ali no desenvolvimento e melhorar essa parte que a gente chama de regulatória, quer dizer, diminuir a burocracia, etc. Para fazer isso, o Ministério da Saúde deveria ter um acompanhamento dos processos de desenvolvimento no Brasil. E ele não tem perna para isso. Ele tem que transferir isso, delegar esse poder para os estados, para as universidades, para os setores que já têm essa capacidade de ir olhando a construção de uma molécula e dizendo, tá boa, tá ruim, já faz isso, faz aquilo. E quando ele acabar de construir e tiver com ela pronta e entregar no Ministério da Saúde, o Ministério pode dizer, essa molécula foi certificada pelo laboratório de farmacotécnica da UFRJ, da UF, da UERJ, da Unirio, da Fiocruz, do IVB. E que a gente tem todas essas instituições aqui, todas, né? Quer dizer, talvez falte um pouco colocar a oferta transparente, né? Porque as pessoas ficam procurando e não sabem, e até tem esse serviço no lugar E até tal. essa falta de mercado, né? Talvez colocando a oferta e colocando tudo que a gente tem, ela surja naturalmente. Ou então a demanda muda. E uma demanda interessante, eu acompanhei isso lá, foi em Farmanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz. Ela, em vez de demandar e comprar matéria-prima, eu quero comprar o sal tal para fazer AS, aspirina ou qualquer outra coisa. Ele compra o serviço tecnológico envolvido na manufatura daquela matéria-prima. Então, aí sim, a gente pode investir em coisas no Rio de Janeiro. Para eu fazer esse serviço tecnológico, tem que ser perto de mim. Eu não posso contratar alguém que vai montar o meu tênis, a minha roupa e principalmente o meu remédio, e a fábrica dele ser na França, ser na China, na Índia. Tem que ser aqui. Então, esses mecanismos... E o Farmanguinhos fez isso, contratou empresas nacionais para desenvolver medicamentos para eles, e foi um processo muito semelhante ao do Instituto Vital Brasil. Agora, são essas alternativas, são essas inovações, né? Os parques tecnológicos, então... Nós aprendemos muito, existem 400 parques tecnológicos no Brasil, pequenos, grandes, falidos. A mortalidade das empresas ainda é alta. É aquela empresa que começa e morre antes de 3 anos, 5 anos Tem de que vida. olhar essas empresas mais perto. Também, como a Kátia falou, ficam 8 anos dentro de um parque E tecnológico. Que não não é viram essa, empresa. e não viram empresa, e que não é essa a proposta Fica ali de um sendo parque. financiado pelo Exatamente, governo, pelas políticas. Não cria vida própria. Isso. Né? Então, nós aqui estamos falando um modelo misto. Nós estamos com um modelo que estimula o empreendedorismo e a empresa jovem, atrai a empresa madura e grande. Os parques tecnológicos, os parques tecnológicos que tiveram empresas maduras, grandes, que foram indutoras, e essa mortalidade foi praticamente a zero. Mas tem que esses exemplos de atuação tem que estar claros também. Isso está muito bem colocado aí no seminário. Isso está muito claro para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tudo que nós ouvimos do Invest Rio. Eles estão com uma carteira agora está abrindo aqui a Roberta, que fala mais aí, a sua carteira. Eles estão já pensando em como o Estado pode participar dessa empresa financeiramente. Nós estamos começando a estudar junto aqui com o IVB de que forma a Invest Rio pode participar de um parque tecnológico, ou na administração do fundo, ou participando até na capitalização do fundo. Esse desenho é que a gente ainda está desenvolvendo há muitas mãos. Eles têm um nome complicado lá de carteiras variáveis, demandas, capital. Renda variável. Renda variável. Mas a ideia concreta é a seguinte, de alguma maneira o Estado ele é indutor daquela função. E ao participar disso, ele pode reformular estratégias daquela empresa. Nós aqui estávamos conversando antes, algumas empresas elas falem e entram em processo de falência porque elas não têm capacidade de mudar o seu portfólio. O Vital Brasil é um exemplo desse. Ele não conseguiu superar o seu portfólio, foi o primeiro
ofertante e produtor de alguns medicamentos para o HIV, para o programa de controle da AIDS, e hoje não fornece mais. E por quê? Porque não teve capacidade de se reconstruir, de reformular a estratégia. E isso só faz com a área econômica, não faz É um sozinho. pouco Tem que ser da- sem suporte financeiro nisso. É um pouco daquela visão, né? O Estado não tem que ser mais o pai, ele tem que... Pode até ser o pai, mas tem que ajudar o filho a sair de casa, né? E aí esse desenvolvimento acontecer. Exatamente, uma boa imagem. Bem, nosso programa está chegando ao fim. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Lia, Roberta, A Werneck. gente aqui pode fazer propaganda da instituição, todos venderam remédio. Eu queria fazer uma propaganda também da Invest Você Rio. vai nos ajudar a vender remédio. Exatamente. E também avisar que nós temos no site a lista de todos os nossos produtos, as condições em que eles são ofertados, enfim, é www.investrio.com.br. Maravilha. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.